nós vamos começar. Nós estamos com uma série de mensagens, prestem muita atenção, porque eu vou falar de coisas muito interessantes. Este é um conjunto de mensagens um pouco diferentes daquilo que nós temos pregado nos últimos tempos. Nós pregamos muito ensinamento, nós pregamos muito o nome de Jesus, pregamos muito em mensagens evangelísticas, mas às vezes também temos que crescer um pouco. E esta é uma mensagem que, por exemplo, qualquer pessoa não crente podia vir assistir. Okay? Apesar de ter muitas coisas e ser uma mensagem cristocêntrica, centrada, portanto, na Bíblia, é uma mensagem que se calhar o mundo precisava de ouvir. Daí a importância de estar a ser gravado, okay? Para qualquer pessoa em qualquer momento, portanto, poder acompanhar esta mensagem. Okay? Porquê que nós crentes precisamos de ouvir esta mensagem também? Porquê que precisamos de aprender sobre isto? Porque nós vamos falar de circunstâncias que muitas vezes na nossa vida nós somos questionados. Nós vamos falar de ceticismo, okay? Racionalismo versus fé. Okay? Vamos falar de ceticismo, vamos explicar o que é o ceticismo, vamos explicar porque é que algumas pessoas eventualmente são céticas, como é que nós podemos, portanto, relacionar-nos com estas pessoas. Vamos até perceber se o ceticismo é algo que é assim tão mau quanto isso. Okay? Vamos perceber que há céticos dentro da igreja. Okay? Vamos perceber se o racionalismo é uma coisa interessante ou não e como nos podemos, portanto, relacionar com o racionalismo. Vamos perceber que existe uma seita chamada racionalismo cristão, que de cristão não tem absolutamente nada, é uma seita espírita, okay? Que não nos deixemos enganar. Se vocês forem pesquisar ou alguém nos vai aparecer e dizer eu sou cristão, sou racionalista cristão, está a dizer que é espírita, ok? Portanto, vamos perceber algumas coisas sobre isto. Agora é assim, porquê que é importante nós sabermos isto? Abram, por favor, as vossas Bíblias, iPads, iTablets, Fertengmar, que é Iron, qualquer outra coisa onde a gente possa encontrar, portanto, a Palavra de Deus, em Efésios 4, a partir do versículo 14. Eu vou ler, ok? E reparem bem, vocês perguntam assim, mas porquê esta mensagem? Eu vou abrir este versículo para vos explicar. Precisamente porque está aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Reparem bem, o versículo continua por aqui fora, mas bastava só ler isto. Porquê é que nós temos que vir à igreja? Porquê é que nós temos que aprender? Porquê é que nós temos que estudar? Porquê é que nós temos que conhecer a Palavra de Deus? Porquê é que nós temos que conhecer a Bíblia? Porquê é que nós temos que crescer? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Às vezes o crente é menino inconstante. É menino que pensa uma coisa hoje, pensa outra coisa amanhã, ou às vezes nem sequer sabe o que pensar sobre determinados assuntos. Fazem-lhe uma determinada pergunta e a pessoa não está preparada para dar resposta. Porquê? Porque não conhece a Palavra de Deus. Okay? Então aqui o que o apóstolo Paulo nos diz é para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Levados em roda, sabe o que é? Vocês já viram o vento a rodopiar? Faz assim uma espécie de um ciclone, às vezes a gente vê aquilo anda assim à volta. Então às vezes o crente é assim, anda levado em volta por todo o vento de doutrina. Vem uma doutrina, um pensamento e ele vai para ali. Vem um pensamento e ele vai para ali. Alguém diz uma coisa e ele vai para ali. Ele anda em função das doutrinas dos homens, em vez de conhecer a Palavra de Deus e agir de acordo com a Palavra de Deus. E depois diz, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Porque a Palavra de Deus é verdade, ela só fala a verdade. Se a doutrina é enganosa, ela vem de homens que falam fraudulosamente. Porque muitos homens dizem assim, a Bíblia foi escrita pelos homens. E alguns que não seguem a Bíblia, porque acham que a Bíblia foi escrita pelos homens, porque não sabem que ela foi inspirada por Deus, seguem outros homens. Porque tudo aquilo que não foi escrito por Deus foi escrito pelos homens. E aqueles que dizem que não seguem a Bíblia porque foi escrita pelos homens, seguem quem? Outros homens que escreveram outras coisas quaisquer. Seguem qualquer vento de doutrina, porque alguém mais eloquente, alguém com o dom da palavra, alguém com algum carisma, falou algumas coisas interessantes e aquelas pessoas foram atrás dos ventos de doutrina que qualquer homem fraudulosamente, portanto, falou. Ok? Antes, mas o apóstolo diz, seguindo a verdade, porque só existe uma verdade, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, antes crescemos, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ok? Portanto, há uma cabeça que pensa, há uma cabeça que sabe toda, há uma cabeça que foi o criador de todas as coisas. Ninguém sabe tanto sobre o projeto que foi criado como o seu próprio criador. Se eu olhar para esta ventoinha aqui, eu posso saber trabalhar com ela, carregar nos botões para desligar, para dar várias velocidades, que ela tem 4 velocidades aqui, não é? A velocidade máxima faz de helicóptero, quando eu quero ir rápido ao Pingo Doce vou de ventoinha, ok? Mas estou a brincar. Mas a realidade é que ninguém conhece bem esta ventoinha como o fabricante dela. Amém? Amém.
Ele é que sabe como é que desenhou, que materiais é que utilizou. Então, se nós queremos saber alguma coisa sobre aquilo que foi criado, aquilo que temos, a pessoa a quem temos que perguntar é ao Criador. O Criador, aquele que fez todas as coisas, é que tem a resposta para todas as coisas e para todas as perguntas. Mas os homens andam atrás das vozes dos homens, ok? Tentando ouvir homens, e depois vão atrás de todo o vento de doutrina. Porquê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não sabem o que é que a palavra de Deus diz. Por isso diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Reparem bem, cresçamos em tudo, não é só em algumas coisas. É em tudo. O que é que a gente precisa de crescer? Qualquer que seja a área que a gente precise de crescer, é em Cristo, que é a cabeça que nós temos, porque foi Ele que fez todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Portanto, nós, crescendo em Cristo, crescemos em tudo. Amém? Portanto, ou seja, crescemos em todo o conhecimento, em toda a ciência, em toda a sabedoria, em toda a teologia, em toda a religião, em tudo. Ok? Amém? Isto é importante. Ok? Diz assim, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Então é assim, aqueles que negam o conhecimento, porque não têm conhecimento da Bíblia, ok? Negam, portanto, a sua doutrina, negam a sua veracidade e criam para si próprios doutrinas. Okay? Então eu acho que é assim. Então eu fico enfatuado naquilo que eu acho. Como se aquilo que eu achasse fosse a coisa mais importante do mundo. E depois, como eu gostei daquilo... Ouça, deixa-me dizer uma coisa. Isto é fantástico. Eu que trabalhei em marketing durante muitos anos, cometi este vício, e isto acontece com todas as pessoas. Quando nós temos uma ideia que achamos que é boa, a ideia pode ser a pior ideia do mundo. Mas se nós achamos que ela é boa, nós ficamos tão envaidecidos com aquela ideia, tão embriagados com aquele pensamento, que nós achamos que aquele pensamento é o melhor pensamento do mundo. Quando nós criamos algo, nós achamos que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Então os tipos do marketing às vezes fazem isso. Tiveram uma ideia qualquer para uma campanha ou para um desenvolvimento de produto, gostaram tanto daquilo que eles querem vender aquilo a todo mundo como sendo a coisa mais maravilhosa do mundo. As outras pessoas olham para aquilo e percebem que aquilo não vai funcionar, mas aquela pessoa está tão inebriada com a sua teoria que a pessoa vai defender tudo ao máximo para pôr aquilo a funcionar. E alguns, por causa das suas capacidades de oratória, conseguem levar a sua avante. E depois o que é que acontece? Pessoas sem conhecimento da verdade estão a seguir hoje este profeta, no fundo é o que alguém que está a falar em seu próprio nome, okay? Seguem esta teoria, seguem aquela teoria, e há muita gente a andar atrás de teorias porque não quer reconhecer que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e tudo aquilo que está na Bíblia foi Deus que o disse. E então preferem seguir as palavras dos homens, criticando que a própria Bíblia, okay, é escrita pelos homens. E não seguem a Bíblia porque dizem que ela é escrita pelos homens, mas seguem outros homens que falam do seu próprio entendimento, ok? Entenebrecidos, aqui diz, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Ok? Entenebrecidos significa que embriagados, é como a pessoa estivesse embriagada, como se a pessoa estivesse bêbado no seu entendimento. Eu não sei se vocês já viram algum bêbado. O bêbado, ok, ele não tem entendimento de nada. A estrada para ele tem buracos e anda às curvas, quando na realidade é ele. A estrada está à direita, mas ele anda a vacilar de um lado para o outro, como se aquilo fosse um half-pipe. Okay? Estão a ver? Portanto, ou seja, na cabeça dele a estrada é que está torta, não é ele que está bêbado. E então nas teorias muitas vezes do mundo, a pessoa não entende que ele é que está bêbado das suas teorias, okay? Que Deus é que tem a verdade, mas ele está convencido que o mundo está torto e que ele é que está direito. Acreditem que isto dentro da igreja também acontece. Há muitas pessoas dentro da igreja com as suas próprias teorias que não leram a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que é que ela diz, mas estão embriagados com o seu próprio pensamento. Okay? Separados da vida de Deus, reparem bem, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O que é que faz com que o crente, portanto, se sente assim? É a dureza do seu coração, a incapacidade que ele tem de se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és o conhecedor da verdade, és o Criador da verdade, portanto eu me esvazio de mim mesmo e enche-me com o Teu conhecimento. O que é que fez o rei Salomão? Okay? Ele disse: Deus, Tu deste-me aqui um território que é demasiadamente grande para mim, um reino que é demasiadamente grande para mim. Quem sou eu para guiar bem este povo? Okay? Portanto, dá-me sabedoria para o fazer. Aquilo que ele pediu a Deus foi sabedoria. E nós muitas vezes andamos na vida a pedir outras coisas que não são sabedoria, quando se pedirmos sabedoria a Deus, eles não nos lancem a rosto da nossa ignorância. Ele dá-nos a sabedoria que nós precisamos de ter. Portanto, a dureza do coração é o dizer: eu não quero aprender. Okay? A dureza do coração está explicada na parábola do Senhor Jesus, na palavra da sementeira, que ele diz que o semeador lançou a semente e alguma delas caiu junto ao caminho. Junto ao caminho diz que veio e foi pisada. Foi pisada
porque foi rejeitada. Jesus Cristo foi pisado. Pisado significa ser rejeitado. A palavra foi rejeitada. Então a palavra é pregada. Eu posso estar aqui a pregar a palavra, ok? Mas vocês, pela dureza do vosso coração, podem rejeitar a minha palavra. Então ficam na ignorância porque rejeitam a palavra que vem de Deus, a não ser que eu esteja a dizer alguma coisa que não seja de Deus. Por isso verifiquem na palavra aquilo que eu estou a dizer, não vão atrás de tudo aquilo que eu digo, confiram com a Bíblia se aquilo que eu estou a dizer é verdade. Mas se aquilo que eu estiver a dizer é a verdade que está na Bíblia, vocês podem fazer uma opção. Ou seguem aquilo que eu estou a dizer que é a palavra de Deus, ou seguem o entendimento do vosso coração. Quando vocês seguem o entendimento do vosso coração, vocês, pela dureza do coração, rejeitaram a palavra de Deus. Então estão a viver de acordo com o vosso próprio pensamento. Okay? Não é que ter o vosso próprio pensamento seja mau, porque o pensamento que vocês têm foi Deus que vos deu. Se Ele não quiser que vocês pensassem, Ele não vos tinha dado entendimento. Ele deu-vos entendimento para buscarem o entendimento de Deus. E permitiu que vocês tivessem, que nós tivéssemos o seu Espírito para discernir as coisas que são espirituais. Amém? Faz sentido? Ok? Os quais, havendo perdido todo o entendimento, se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda a impureza, que é o fim de todo aquele que não está em Cristo, é cometer toda a impureza. Então, amados, vamos voltar aqui. Porquê que é importante nós aprendermos? Porque se nós não aprendemos, se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ficar bêbados no nosso próprio entendimento. E quando ficamos bêbados no nosso próprio entendimento, deixamos de seguir Cristo, o caminho, para começar a seguir o nosso próprio caminho. Que nós já sabemos que nos leva à perdição, portanto todos nós já passamos por essa circunstância de alguma forma. Ora, a minha mulher começou por falar o que é a fé. Reparem que estamos a falar de ceticismo e racionalismo versus fé. Então vamos perceber primeiro o que é a fé. Se eu vir alguém a tomar notas com uma folha de papel e uma caneta, eu vou dizer: excelente, filho, é assim mesmo. Mais vale escrever do que decorar. A cabeça vai esquecer, o papel vai ficar lá. Portanto, eu não vou levar a mal se vocês tomarem notas, ok? Vocês aí em casa também, se quiserem. Ora bem, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto está escrito em Hebreus 11, no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A primeira coisa que nós temos que perceber neste versículo é o que significa firme fundamento. Firme fundamento é a fundação. Fundamento é a base a partir da qual se constrói qualquer coisa. Então, quando nós nos convertemos, o firme fundamento em cima do qual nós construímos o que quer que seja é a fé. Okay? Porque no versículo 6, à frente, diz: sem fé é impossível agradar. Ou seja, a partir da altura que eu me converto, a partir da altura que eu me torno crente, a base, o fundamento em cima do qual eu construo o que quer que seja é a fé. Porque sem fé eu não consigo agradar. Houve imensos momentos da vida de Jesus Cristo com os seus discípulos que a fé dos discípulos não agradou a Jesus. Em que Jesus virou para eles e disse: homem de pouca fé. Vocês lembram-se quando o mar estava tumultuoso e ele estava a dormir e eles foram acordar: mestre, não te importas que a gente morra, não é? Quem ele levantou-se, não é? Acalmou a tempestade e disse: homens de pouca fé. Porquê que ele disse homens de pouca fé? Que era como se ele estivesse a dizer: oh homem, manda acalmar a tempestade. Manda acalmar a tempestade, manda a tempestade que se pare. Mas eles não. Então Jesus sempre criticou, portanto, a falta de fé. Ele dizia: homens de pouca fé. Mas é interessante que há outros, não é? Como aquela mulher que lutou com ele e que lhe pediu uma bênção e ela dizia: as bênçãos são para os filhos, não é para os cachorrinhos. E ela dizia: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, não é? E Jesus virou-se e disse: grande é a tua fé. Vocês não conhecem nenhum judeu, esta mulher era sírio-fenícia, não conhecem nenhum judeu onde Jesus Cristo tivesse dito: grande é a tua fé. Foi a um que nem sequer era judeu, uma mulher. Porquê? Porque ela lutou com Deus, ela lutou pela bênção, ela foi lá chatear: eu quero a bênção é para os filhos, os cachorrinhos não podem comer da mesa dos senhores. Sim, 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 comem, sim, sim, as migalhas quando caem no chão, caíram da mesa, portanto eu tenho de... Uau! Cuidado! Nós lemos aquela história, mas nós temos que perceber que aquilo tem um significado espiritual muito forte. Aquela mulher lutou com Deus como Jacó lutou com Deus. Deus disse: isto não é para ti. E é sim, senhora, quem é que disse que não é para mim? As bênçãos é para os filhos. Os cachorros não comem. Comem, sim, senhora, quem disse que não? Estão a ver, espiritualmente esta mulher travou uma luta. Ela está ali em posição de debilidade, em posição de fraqueza, mas ela está a fazer o quê? Ela está a exercer fé, ela está a lutar com Deus, ela está a dizer: sim, sim, eu tenho direito a esta bênção, eu quero esta bênção é para mim. E não é que Jesus não lhe quisesse dar. Isto vem para a memória futura, para que tu e eu soubéssemos que é assim que nós temos que lidar com Deus. Deus, a tua palavra diz que eu tenho toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Como é que é?
Senhor vai dizer, examina o teu coração. Eu examino o meu coração. Senhor, está tudo bem, Senhor, eu me arrependo, eu tenho tudo. Senhor, como é que é? As bênçãos são minhas. Está lá, tu disseste da tua palavra. Tudo aquilo que pedires é meu nome, assim será feito. Então eu tenho que entrar muitas vezes nesta luta com Deus. Porquê? Porque Deus permite isto para quê? Para eu desenvolver a minha fé. Para que eu deixar de ser um totó cristão, um totó espiritual. Porque há muitos totós espirituais. Gente que o fulcro da sua vida é a humildade, e não tem nada mal em ser humilde, mas a humildade não é... Faz, amado. Não. Humildade é não querer ter para si a glória que é devida a Deus. Mas é agir com poder e com determinação em todas as coisas que Deus já prometeu à sua igreja. Okay? Então esta é a fé, o firme fundamento, reparem bem, sem fé é impossível agradar. Porquê? Porque é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que Ele existe. Esta é a primeira parte do versículo, isto é base, mas a segunda diz, e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Portanto, quando eu ajo em fé, eu tenho que agir na expectativa de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não posso orar. Olha, por simples não, eu vou orar e depois vemos o que é que Deus faz. Minha oração é em fé. Minha oração não é em fé. Eu estou a orar acreditando que Deus existe sim, mas não estou a acreditar que Ele é galardoador daquilo, portanto, que Ele tem para nós. Okay? Allah falava há bocado, bom, mas eu ainda não estou a ver sim, ok? Quando vocês se casarem, okay? Quando vocês dois se casarem, okay? Depois de estarem casados perante o Senhor e perante os homens, ok? Vocês vão fazer uma coisa que Deus quer que vocês façam, ok? Vão ter relações, chama-se Yada, ok? Nessa relação vocês vão fazer uma coisa chamada inseminação, ok? Quando essa inseminação acontecer, okay? A gravidez começou, mas a barriga ainda não se nota. E o filho ainda não nasceu. Significa que não está grávido? Significa que já não é pai, que já não é mãe? Já é pai, já é mãe, já nasceu? Não. Vai durar tempo? Vai, mas não está gerado? Está gerado. Não está feito? Está feito. Não existe? Existe. Deixem-vos dizer uma coisa, amado. No outro dia eu li uma notícia muito interessante no jornal, que dizia, descobriram-se não sei quantas galáxias novas, ok? E dizia assim, pode haver vida. Eu até disse, por mim pode. Pode haver vida, por mim pode, não sou eu que vou impedir. Mas o pessoal está à procura de vida nas galáxias. Se houver lá, vamos imaginar que há ali um planeta K2-315 na galáxia mais distante, não sei das quantas. E eles vão lá ver e descobriram vida, um protozoário, uma coisa que foi preciso uma lente de não sei das quantas, de todo o tamanho, para aumentar aquilo 500 mil vezes, e descobriram um animal unicelular, uma lesma, uma porcaria qualquer, e disseram, existe vida naquele país lá em cima. Mas depois estão a determinar se 12 semanas é vida ou não no ventre de uma mulher. Isto não é de quem anda bêbado no seu entendimento. Isto não é de quem anda bêbado no seu entendimento. Capaz de dizer que o micróbio num país ou num planeta qualquer é sinónimo de vida, e dizer que um feto na barriga da mãe aos 12 meses ou aos 12 semanas ainda não é vida. Digam lá se o homem não anda inebriado, bêbado na sua forma de pensar. Mas ele já foi feito, ok? Ele está lá, já foi gerado. Aliás, ele começou a ser gerado aonde? Na vontade do pai e da mãe. Tal como nós fomos gerados pela vontade de Deus, também um filho nasce de quê? Da vontade do pai e da mãe. Eles ainda não se uniram, ok? Estes dois, ok? Mas pela graça de Deus, um dia, se Deus quiser, se eles quiserem que seja eu a celebrar o seu casamento, eles vão se unir, e quando eles tiverem um filho, sabem de onde é que veio esse filho? Primeiro, da vontade. Antes de terem sido gerados, até antes de estarem casados, o desejo de um dia termos um filho. Se for rapaz, vai-se chamar João, não, Nelson. Se for rapariga, vai-se chamar Lau, ok? Qualquer coisa assim do género. Ainda sequer de ter havido comunhão física, o filho foi gerado aonde? Na vontade dos pais. Então reparem bem, porquê que eu vos estou a dizer isto? Para perceberem a integridade do que é que significa fé. Porque a seguir diz assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam. Já falámos, ok? Sem fé é impossível agradar, porque aquele que se aproxima de Deus sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, quando eu oro a Deus, é na certeza de que Ele me ouve e que Ele vai responder à minha oração. Mas a seguir diz, ok? E a prova das coisas que não se veem, a prova, okay? Das coisas que não se veem, significa que são o quê? Da prova das coisas que se esperam. Então, se eu estou grávido, se eu sou mulher e eu estou grávida, foi feito ontem à noite, não faz mal, mas eu estou grávido, tenho vida a ser gerada dentro de mim. Na barriga não se nota, ele vai demorar 9 meses a nascer, o bebê ainda não nasceu, mas eu já começo a fazer o quê? Eu já começo a preparar o quarto.
Eu já vou preparar, eu já pinto o quarto. Como é que eu me estou a agir? Já, bebê? Não, mas eu já tenho o quarto pintado de azul ou de cor-de-rosa. Já comprei a caminha, já comprei a alcova, já comprei os atualhados. Eu estou farto de gastar dinheiro e ainda o bebê ainda nem fez volume na barriga. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Isto é fé. Amém. Fé não é só eu ter expectativa de que ele está a ser gerado na minha barriga, é quando eu começo a agir em função daquilo que vai vir, que ainda não veio, mas que eu tenho a certeza que já existe e que quando se cumprir o tempo ele vai brotar. Então eu preparo, sabe o que é que acontece? Eu tinha um carro de 2 lugares. Minha mulher ficou grávida, ela fez o teste ontem, estou grávida, já está, já é filho. Sabe o que eu começo a pensar? Vou ter que trocar de carro. Espera aí, não tenhas pressa. Não. Espera, gente, temos que começar a programar. Sabem, porque eu começo a agir em fé. Eu ainda já preciso do carro. Não, 2 lugares servia de até 9 meses eu podia trocar. Mas não. Bebê vai aí, precisamos agora, vou pôr a cadeirinha atrás. E eu já entro no Jumbo, vou às compras. Ia só comprar banana e maçã. Mas eu vou à secção das crianças. Bota álcool, shampoo. Será que isto arde nos olhos ou não? Será que... E olha a tinta para o quarto. Esta não deita cheio. E estão a ver. A minha vida mudou completamente por causa daquela oração que foi feita. A oração, eu estou a falar da relação sexual que eles os dois tiveram. Aquilo foi uma forma de orar. Okay? E aquilo está a dar fruto. E eu começo a agir hoje em função do fruto que eu estou à espera, que é a prova das coisas que não se veem, mas que vão vir. Elas só não estão presentes, mas elas já existem. Okay? Elas estão a ser geradas. E a manifestação da fé é quando eu começo a produzir na minha vida, com a minha fala, tudo aquilo que eu faço, em função daquilo que já existe, mas que ainda não veio. Se vocês não perceberem esta metáfora de eu mudar a minha vida em função daquilo que estou à espera, não percebem o que é fé. Se eu faço uma oração, Senhor, eu vou ser tremendamente abençoado, eu vou ser uma pessoa próspera, então eu tenho que começar a viver a minha vida em função dessa prosperidade que eu sei que vai trazer à minha vida. Tenho que trabalhar em função disso, pensar em função disso, visitar clientes em função disso. Se eu quero uma igreja grande e próspera, eu tenho que pregar como se ela fosse para 1000, ok? Porque um dia eu terei 1000 e eu tenho que saber cuidar de 1000. Eu tenho que ter uma igreja que daqui vai cuidar dos 1000. Tenho que ter um líder de louvor que chega ali, porque eu não sou líder de louvor. Tenho que ter alguém que dá beijinhos e beijinhos para receber as pessoas. Tenho que ter alguém que tem carro e que vai... Então, esta igreja tem que ser formada para os 1000 que hão de vir. Okay? E eu tenho que pregar para 40, para 10, para 20 ou 30, como se tivesse 1000, porque eu sei que o Senhor nos deu essa promessa, do nosso espaço crescer, da nossa igreja crescer. Amém. Amém. Se eu não fizer isso, a minha oração em fé é vã. Eu orei, mas eu não acredito, porque eu não ajo em conformidade. É como se eu não estivesse grávido. É como se eu estivesse de bebê e dissesse assim, não, eu só acredito quando nascer. Parvo! Mulher grávida que diz, não, eu só acredito quando nascer, é parva, não tem entendimento, tem uma barriga grande, a todos os dias ela cresce e está à espera de quê? Só quando o filho nascer é que acredita que ele nasceu? Por isso a Bíblia diz, a quem é impossível agradar, porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Agora reparem bem, irmãos, o versículo 11:3 diz, prova das coisas que não se veem. Ora, a palavra coisas aqui, quando nós dizemos coisas, coisa não tem significado. A palavra aqui é pragma. E pragma é facto consumado, prova de lei, algo que já existe. Okay? Reparem bem, na segunda parte do versículo 6 que a minha mulher leu há bocado, diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que tudo aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Tudo aquilo que existe, okay, não é feito daquilo que é aparente. Mas esta questão do pragma significa que as coisas, pragma significa que elas já existem, simplesmente não se veem. É como o bebê na barriga da mãe, que já existe, simplesmente ainda não nasceu, ainda não veio para este mundo. Portanto, as bênçãos estão grávidas nos lugares celestiais, elas estão lá, ok? E nós temos é que ir lá buscá-las, trazê-las à nossa vida, perceber que todas elas têm um tempo de gestação, mas torná-las real, portanto, na nossa vida. Amém. Amados, se a igreja, se toda a igreja vivesse com esta confiança, okay? Se vivesse o dia a dia com esta confiança, pregasse com esta confiança, se atuasse com esta confiança, okay? As coisas seriam completamente diferentes daquilo que são. Se cada crente, okay, estivesse impregnado, grávido de fé, okay, conseguiria alcançar muito mais e produzir muito mais, e o reino de Deus teria avançado nesta terra muito mais depressa do que aquilo que avançou. E provavelmente o Senhor Jesus já teria voltado, porque toda a gente em todo lugar já teria ouvido a palavra de Deus. E aquilo que retém a vinda de Jesus é porque Ele quer que todos se salvem. Sabiam disso?
Aquilo que impede a vida de Jesus é ele querer que todos se salvem. E como nem todos ainda ouviram a palavra, porque está escrito, quando esta palavra for pregada a todo mundo e a toda a criatura, então o fim vem. Sabem porquê que o fim ainda não veio? Porque esta palavra ainda não foi. Há gente, algures em algum lado, que ainda não ouviu esta palavra. Eu não sei se são 1, são 2, são 10, são 500, são 1000. Porque se tivessem ouvido, o Senhor já tinha vindo. Porque a oportunidade de todos salvar tinha sido dada a todos. Agora, amados, a fé é um dom de Deus, percebam isto. Hoje posso pregar um bocadinho à vontade, que a Cristina não tem que sair a correr. Okay? Deixem beber água, Henrique. Não tenho copo, mas estou com sede. Mas eu já sei que para a semana vou ter uma dose de copos novos. Aleluia. Pela fé, eu ainda não os tenho, mas já vou arranjar espaço no armário para os receber. Ok? Então, sobre a fé ser um dom de Deus, diz assim, Romanos 12, no versículo 3, ok? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Percebam bem isto. A palavra medida aqui é metron. Metron. A palavra que nós utilizamos, passa aí o metro. Não é? Vamos medir, vem desta palavra, metron, medida. E medida significa quantidade limitada de fé. Que é uma medida, que vai daqui a aqui. Não é sem medida. Estão a perceber? É com medida. É com limitação. Não sei se é muito, se é pouco, mas não é sem medida. Okay? É a palavra metron. Então diz que Deus deu uma medida de fé a cada um. Okay? Mesmo aquelas pessoas que não têm fé em Deus, têm fé. Deus deu-lhes uma porção de fé que eles estão a usar para aquilo que querem. Okay? Deus permitiu que cada um buscasse Deus. E aquela pessoa resolveu chamar Deus a vaca. Ele está a depositar a sua fé na vaca. O seu animal sagrado é a vaca. Ponto. Okay? Uns na Índia, outros do outro lado qualquer. Mas alguns o seu Deus sagrado é a vaca. Outros é o casino. Outros é o jogo. Outros é o álcool. Outros é a pornografia. Outros é o cristianismo. Outros é o islamismo. Estão a perceber? Porque cristianismo não é significado de Cristo. Okay? Igreja não é significado de salvação. Portanto, mesmo alguns pastores, alguns teólogos, okay, estão casados com a igreja em vez de estarem casados com Cristo. Atenção, ok? O facto de ser pastor, de ser teólogo, de ser o quê, não é garantia de nada, ok? Garantia é ter Cristo no coração. Eu já conheci teólogos que não sabiam nada de Deus, mas isso é outra história. Mas há uma medida de fé que foi dada a cada pessoa. E eu, o que é que eu faço com essa medida de fé? O que é que eu faço com essa medida de fé? Ou eu a aplico em Deus, vou buscar Deus, ok? Acreditando que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e essa minha fé então começa a quê? Começa a crescer, começa-se a desenvolver, para se transformar numa fé que está no versículo 6, portanto, de Romanos 12. Diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Apesar de, em português, estar aqui medida de fé, na realidade a palavra utilizada aqui é analogia. E ana significa repetição. E logos, né? Analogia, analogos, logos significa palavra. Cristo é a palavra. Então quando ele diz aqui analogia, é a repetição contínua de Cristo. Repetição contínua da palavra de Deus. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Amém. A fé sem limites, que é esta medida de fé, que é fé absoluta, é fé sem medida, ok? Vem pelo quê? Pela repetição da palavra. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Pela repetição da palavra. Quando a palavra é repetida, quando a palavra é pronunciada e repetida, nós chamamos à existência as coisas que não existem. É pela palavra da fé. Quem é a palavra? Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é uma palavra qualquer, é a palavra que encerra o nome de Jesus, é o poder e a autoridade que está no nome de Jesus, é a palavra de Deus, a Bíblia, todas as promessas de Deus que foram produzidas, que se cumprem na vida de Jesus Cristo, okay? Da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, na vinda do Espírito Santo, nas promessas. Esta é a palavra que deve ser repetida. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Esta é a palavra da fé. Então todos nós temos uma medida de fé e todos nós somos chamados a repetir a palavra até a nossa fé ficar sem limites. Amém, amados? Agora reparem bem. O que é ser então cético? Okay? O que é o ceticismo? E eu prestem atenção porque isto é muito interessante. Vocês vão lidar com céticos ao longo da vossa vida e nós tínhamos um cético dentro da igreja.
Okay? Que era quem? Quem era o cético entre a igreja? Hã? Digam, pode ser. Quem era o cético? Quem é que duvidava? Quem é que duvidava na igreja? Só quando eu tocar lá com as mãos, no quem era? Digam lá o nome. Tomé, amado. Vocês não tenham medo. Quem era o cético? Quem é que duvidava? Quem é que disse, eu só enquanto não vir as feridas nos pés e nas mãos eu não acredito? Tomé duvidava. Ele é doubter, em inglês, o duvidador. Isso é o que significa ser cético. Ok? Mas cético é uma filosofia que aparece aí no século 200 a.C., num filósofo grego chamado Pirro. Okay? Mas cético significa essencialmente questionador ou empírico. Alguém que quer testar, alguém que quer provas de que aquilo que existe efetivamente é verdade. Isso é o que significa, portanto, ser cético. Ora, a descrição para ceticismo, isto é importante para vocês quando estiverem a conversar com alguém que diz ser cético, porque existe o ceticismo e ceticismo tem uma definição que é princípio filosófico que diz que a verdade não pode ser alcançada. Ok? Bom, eu discordo em absoluto desta afirmação, podem ter a certeza que não. Ok? Eu concordo em absoluto com esta afirmação, podem ter a certeza que não. Uau! Então eu discordo e concordo, eu já vos vou explicar porquê. Porque realmente é assim, a questão daqui é, será que a verdade pode ou não pode ser alcançada? Bom, a verdade pode ser alcançada. Mas a verdade pode ser alcançada independentemente de toda e qualquer coisa? Não, não pode. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? A verdade absoluta só pode ser alcançada em quem? Em Cristo. Então a verdade absoluta está em Cristo. Sem Cristo é possível encontrar a verdade? Não. Então os céticos que dizem, okay, que a verdade absoluta não pode ser alcançada, eles têm razão. A verdade absoluta sem Cristo não pode ser alcançada. Qualquer pessoa sem Cristo pode alcançar a verdade absoluta? Não. Então ser cético é normal. Todas as pessoas dizem assim, olha, a verdade absoluta não pode ser alcançada. Eu digo, amém, é verdade, amado. Eu sou cético porque a verdade não pode. Eu digo que sim, tens toda a razão. E a minha Bíblia, inclusive, diz isso. Sabes que a Bíblia confirma com os céticos? A minha Bíblia não tem nada contra os céticos. A minha Bíblia diz que aquilo que tu acreditas é verdade. Ela diz assim, 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é assim às vezes que tu te sentes quando te falam de coisas divinas e de coisas de Deus e dos milagres? Não te parece loucura? Parece-me loucura. Por isso é que é cético, é normal. Eu não te critico. E se tu seres cético é um comportamento normal de todas as pessoas que não têm Deus. Sabes porquê? Porque as coisas de Deus lhe parecem loucura. E são mesmo loucura. Deus é louco. Para quem é carnal, Deus é louco. Tudo aquilo que Deus faz é uma loucura. Então tu não consegues discernir com o teu espírito. Por isso sim, okay, é normal ser cético. Okay? Todo aquele que não tem Cristo, por obrigação, tem que ser cético. Não pode ser outra coisa. Porque se ele pudesse chegar à verdade sem Cristo, então Cristo não tinha razão nenhuma de vir e o ceticismo seria a religião, portanto, do crente. Estão a perceber? Portanto, não tem mal nenhum ser cético. Agora, o que é que a Bíblia diz? Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o ceticismo religioso nega a existência de Deus. Nega a existência de qualquer Deus. Nega a existência de qualquer divindade. Nega a existência de qualquer sobrenatural. Estão a perceber? O ceticismo. Okay? Não há Deus. Isso não existe. Portanto, tem que ser provado. Então, eles dizem que eu, para passar a acreditar em alguma coisa, eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que perceber que aquilo, portanto, funciona assim. É o empirismo, ok? Ou seja, eles dizem, eu só posso acreditar nas coisas que podem ser provadas. Não é? Se não puder ser provado, portanto eu não posso acreditar. Mas mesmo o ceticismo, amados, pensem nisto, ao longo da história, há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, aquilo que nós temos hoje, para a maior das pessoas há 100 anos atrás, era bruxedo. Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, luz, ventoinha, microfone, guitarra, avião, internet, okay? Micro-ondas, não é? Estão a perceber? Se nós andarmos 100 anos para trás, se alguém pegasse 100 anos atrás e fosse trazido para aqui, era bruxedo, a pessoa carrega ali no botão e desliga, ok? Eu carrego ali, projeta aqui, estão a ver? Isto era loucura, porque eram tudo coisas impossíveis, tudo coisas que eram sonhos que não podiam ser provados. Quando alguém leu a história de Júlio Verne,
né? E as 20 mil léguas submarinas, isto é possível, não é? Mas não, alguém pegou nas 20 mil léguas submarinas, em vez de olhar para aqui e disse isto é impossível, disse não, vamos fazer isto possível. O homem desenhou um submarino que andava e se fosse isso, alguém... Então começaram a pensar e avançaram com aquilo. Quando o Drummond pôs o avião a funcionar no ar, também era impossível. De repente, hoje toda a gente anda de avião e já não é impossível. Lembram-se das montanhas que a minha mulher disse que eram lançadas no mar? O mundo todos os dias lança montanhas no mar. Todos os dias derruba uma montanha de coisas que eram impossíveis e coisas são coisas perfeitamente possíveis. Portanto, o ceticismo, no fundo, não é mais nem menos do que esta ciência, do que trazer à prova, não é? As coisas que ainda não existiam. Ora, Deus dá milhentas provas, ok? As pessoas estão a tentar encontrar, às vezes, uma prova física, não é? Mas muitas vezes não conseguem explicar a Deus. Porquê? Porque precisam do Espírito de Deus. Mesmo quando vem uma cura, mesmo quando alguém, em nome de Jesus, alguém curou, alguém se andou, alguém se viu, coisas que acontecem, bênçãos na vida das pessoas, que as pessoas dizem, isso também acontece aos outros. É verdade mesmo, em Provérbios de Salomão e em Eclesiastes, nós vemos que as coisas boas acontecem um ao outro. O sol, quando nasce, nasce para todos, é verdade. Né? Deus não faz nascer o sol para os crentes e outra coisa para os incrédulos, não é? Certo? Estamos a falar da graça global, ou da... Como é que se chama? Graça comum, ok? Deus é bom para toda a gente. E as coisas boas, Ele quando fez a água do mar ser fresquinha, é para o crente e para o incrédulo. Estão a perceber? É para a humanidade, é para todos. Deus funciona dessa maneira, Ele não faz distinção. Mas depois quando não entramos na fé que move montanhas, ok? Nesta fé sem medida que está na repetição da palavra de Deus, o homem natural não tem o Espírito de Deus para discernir as coisas espirituais. Porque é o Espírito de Deus que testifica connosco. Então o homem precisa de passar por uma experiência como todos nós passamos. Nenhum de nós nasceu cristão. Todos nós tivemos uma experiência com Cristo. Todos nós tivemos que nascer de novo. Todos nós tivemos que encontrar Jesus em determinada altura na nossa vida, fazer uma decisão e a partir dessa altura começamos a discernir as coisas espirituais. E perceber Deus para nós é tão natural como o ar que eu não vejo, não consigo pegar, mas sei que Ele existe e que se eu parar de respirar eu simplesmente morro. Não é? Mas eu não vejo o ar, mas sinto na minha pele. Também não vejo Deus, mas sinto no meu corpo. Okay? Há tanta coisa que eu não vejo, que eu não posso tocar, que não é perceptível pelos meus sentidos, mas que eu sei que existe. Amém? Okay? Portanto, o empirismo, o ceticismo, portanto, é esta filosofia, que nega, portanto, o divino. Mas nega e não faz mal negar, porquê? Porque o espírito do homem não percebe as coisas espirituais, ok? Mas quando o homem se converte, quando o homem nasce de novo, e vejam bem, o Nicodemos, Nicodemos era naturalmente um cético. Ele vai ter com Jesus, numa expectativa de uma conversa e diz, eu acredito que tu vens de Deus, Bom, mas uma coisa é vir de Deus, da outra coisa ele ser Deus, Nicodemos já não acreditava. Mas mesmo Jesus diz, olha, tu pensas saber alguma coisa, mas tu não sabes, tu precisas nascer de novo. Só quando tu nasceres de novo é que começas a discernir as coisas espirituais. Enquanto tu não nasceres de novo, só estás a perceber as coisas da tua carne. E Nicodemos era um dos homens, era o cara, era um dos gajos mais importantes, lá portanto em Israel, era um membro da sinagoga, do sinédrio, o tipo era um cara, era um tipo que sabia tudo, era mestre em Israel. E Jesus diz, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Que é preciso nascer de novo, que tens que ser feito nova criatura, que o Espírito de Deus tem que nascer em ti. E então aí começamos a discernir as coisas espirituais. Amém, amados? Amém. O racionalismo, filosofia que atribui à razão a prioridade como faculdade de conhecimento. Então, racionalismo é o quê? O racionalismo é aquela pessoa que tem que entender as coisas todas pelo poder da sua própria mente, do seu próprio pensamento. Descartes, por exemplo, Kant, estamos a falar de filósofos que desenvolveram o racionalismo. Ou seja, pela lógica, portanto, eu tenho que conseguir chegar lá. Se não for lógico, se pela lógica não puder ser explicado, então não existe. É um bocadinho este conceito. Bom, isto à luz da Bíblia. Parece que também é descontextuado? Não, não é. Vou-vos ler aqui esta passagem. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Ora, esta palavra até aparece na Bíblia. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Racionalismo, o vosso culto racional. E já vão ver o que é que significa racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Não vos conformar. Vocês sabem o que significa a palavra conformar? Não é? Conformar significa porem-se de acordo com a forma. Ou porem-se de acordo com o molde.
Okay? Se eu pegar neste copo que está aqui e puser aqui dentro uma substância que depois solidifica, ok? Não é? Essa substância, depois se eu partir o copo, ele ficou com a forma do quê? Do copo. Chama-se isto molde, não é? É o molde ou a forma. Então o que ele está a dizer é para não nos conformarmos com este mundo. Este mundo tem uma forma. Okay? Ele está a dizer para nós não nos conformarmos, que é como para nós não nos diluirmos e assumirmos a forma deste mundo. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ficar iguais ao mundo, vamos assumir a forma do mundo. Mas o que ele diz é mais, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela quê? Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês sabem o que significa a palavra racional? A palavra racional no grego utilizada é logikos. Vem da palavra quê? Logos. Lógico significa a aplicação da palavra. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Lógico. A pessoa diz, eu sou uma pessoa lógica. Bom, se és lógico, então és de Deus. Hã? Sim, sim. Eu sou uma pessoa racional, impecável, então és de Deus. Como assim? Como é que sendo racional é Deus? Porque é isso que significa ser racional. A palavra racional no grego é lógico. Então lógico, vem logos, é lógicos, é aplicação do logos. Então a pessoa só é racional quando faz o quê? Quando aplica a palavra. Ninguém é racional se não aplica a palavra de Deus. A pessoa que diz que é racional não é se não estiver a aplicar a palavra de Deus. A forma de ser racional é aplicar a palavra de Deus. E quando eu aplico a palavra de Deus, eu estou aqui, estou a entregar o meu corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é eu ir de joelhos a Fátima. Sacrifício vivo não é eu pregar numa cruz à semelhança de Jesus. Sacrifício vivo não é eu pegar num chicote, como nas Filipinas, e andar. Isso não é sacrifício vivo. Isso é a conformidade com o mundo e com as práticas pagãs. Sacrifício vivo é eu entender, transformar a minha mente, transformar-me pelo entendimento e pela aplicação da palavra. Quando eu aplico a palavra, eu sou racional. Significa que eu sou lógico. Porquê? Porque a verdade está em Deus. Quando eu não estou em Deus, eu sou ilógico. Eu sou como um barco à deriva. É como entrar num barco, pegar numa palhinha e tentar remar. Isto não é lógico. Porque para eu fazer, eu preciso de um remo, ok? Não é com uma palhinha, ok? Eu gostava de fazer um exemplo aqui convosco. Há uma coisa muito gira que vocês podem fazer em casa. Peguem duas palhinhas. Duas palhinhas, ok? Duas palhinhas daquela. Não sei se é em casa, no outro lado qualquer, onde vocês forem, lembrem. Se algum entrarem num café e tiverem palhinhas, vocês peguem duas palhinhas. Depois peguem num copo com água, ok? Peguem num copo com água. Metam as duas palhinhas na boca. Ponham uma palhinha dentro do copo e a outra palhinha fora. E agora tentem chupar a água. Sabe o que vai acontecer? Nada. Metam as duas palhinhas na boca. Uma palhinha dentro do copo com água e outra palhinha de fora e chupem. Sabe o que vai acontecer? Nada. A água não vai entrar. Sabem porquê? Porque vocês vão sugar aquilo que é mais leve. Vão sugar o ar. Então quando vocês... a água fica, o ar sobe. Eu digo isto muitas vezes, este exemplo é novo, ok? Mas muitas vezes nós estamos a tentar atravessar um lago com um pé em cada canoa. Um pé no mundo, outro pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. E o que é que vai acontecer? A gente vai andando, cada canoa começa a se afastar, uma para lá e outra para outra, e pum, damos com os costados no rio. É assim que funciona. Então o culto racional é nós tomarmos uma decisão séria de aplicarmos a nossa vida para Deus. De nós pegarmos na palavra de Deus, okay? A palavra que nós já vimos, okay? A palavra que nós já vimos, que deve ser repetida, analogia e lógico, ouçam, amados, decorem estas duas palavras. Peguem nestas duas palavras, colhem no vosso espelho, colhem no vosso carro, colhem no frigorífico. Analogia e lógico. Analogia, repetição da palavra. Lógico, aplicação da palavra. Como é que eu transformo a minha vida? Duas coisas simples. Repitam a palavra e apliquem a palavra. Repitam Cristo, apliquem Cristo. Repitam Cristo, apliquem Cristo. Repito, vou fazer uma música assim. Aplica Cristo, aplica Cristo, aplica. Vai ser uma música pima, tipo para o Emanuel, para os bares de verão. Mas é simples, amado. O culto racional. Racionalismo cristão não é o que se diz ser racionalismo cristão. Racionalismo cristão é tentar pegar em lógica, tentar dar explicação às coisas que não têm explicação, trazer o espiritismo para dentro do cristianismo, que é isso que faz o racionalismo cristão. Lógico é a aplicação da palavra. Eu sou
sou lógico quando aplico a palavra. Quando eu não aplico a palavra, eu sou ilógico. Sabe porquê que sou ilógico? Eu conheço a verdade, mas não vivo segundo a verdade. Conheço o caminho, mas não sigo o caminho. Tenho a vida, mas não quero a vida. E então aí eu sou ilógico, não sou racional. Culto racional a Deus, eu conheço a palavra, então eu sigo-a. Eu conheço a palavra, então eu aplico-a. Eu conheço o caminho, eu caminho nele. Eu conheço a verdade, eu vivo na verdade e ela me liberta. E eu conheço a vida, Jesus Cristo é a vida. E isto é o nosso culto racional. Amém, amados? Amém. Sabe que eu dizia no outro domingo que o homem sem fé está em estado de ruptura. Okay? A fé é o firme fundamento. Okay? Para nos relacionarmos com Deus. É a base de tudo aquilo que nós precisamos. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, temos de desenvolver a nossa fé. Okay? Pelo conhecimento da palavra, a repetição da palavra, a aplicação da palavra. Okay? Nós temos de trazer Deus para o nosso dia-a-dia, para o nosso acordar, para o nosso viver, para o nosso pensar, para o nosso respirar. Tal como o apóstolo Paulo dizia, nele nos movemos e respiramos e existimos. Em Cristo nós somos todas as coisas. O homem sem fé está em estado de ruptura. Pessoas que não têm fé, sejam eles cristãos ou não, pessoas que perdem a fé, aquela medida de fé pequena que Deus deu, quando a pessoa a perde, okay, a pessoa morre, a pessoa mata-se, a pessoa não quer viver neste mundo. Quando a pessoa perde a fé na família, nos filhos, na sociedade, nos amigos, onde quer que seja, pessoas sem fé, quando alguém pergunta, quando não dá para perguntar quem é que já se matou, mas quando se pergunta a alguém porquê é que se quis matar, okay, a resposta é a falta de fé. Não, quando a pessoa diz, não é porque eu não tinha fé, a pessoa não sabe explicar, mas a pessoa começa a contar a sua vida, não é? E é a depressão, é porque o marido deixou, porque isto, porque os filhos aquilo. A pessoa está a demonstrar o quê? Que não acredita em mais nada. Que não acredita em ninguém, que não acredita nas pessoas, não acredita na sociedade, não acredita no patrão, não acredita nos filhos, não acredita nos pais, não acredita em ninguém. Quando a pessoa deixa de acreditar no que é que seja, até em si próprio, okay, essa pessoa simplesmente esvaziou-se de toda a possibilidade de estar vivo. Então essa pessoa mata-se. Essa pessoa mata-se. As pessoas que cometem suicídio foram as pessoas que perderam a esperança, perderam a fé, perderam a capacidade de acreditar. A fé, sabem? É assim, Deus quando soprou no homem, não é? A vida, quando lhe deu o Espírito, Ele deu-lhe também a fé, que é a possibilidade de acreditar, a possibilidade de ter esperança. Sabem porquê que se diz que a esperança é a última coisa a morrer? Porque quando morre a esperança, o que é que morre a seguir? A pessoa juntamente com ela. Esperança. E o que é esperança? É esperar, é a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando eu perco a capacidade de esperar, que por isso diz a esperança é a última coisa a morrer, eu perco a esperança, eu morro, porque eu já não espero mais nada. Já não espero mais nada da vida, então, se não estou à espera de nada, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou? Numa paragem do autocarro, estou à espera de quê? Do autocarro. Se eu sei que já não vem mais autocarro, fico lá. Não. Bom, às vezes, ao dia seguinte, nessa não tem mais sítio para onde ir, fica lá, voltar a chover e a pessoa, portanto, protege, não é? Da chuva. Mas, amados, as pessoas que suicidam são por terem perdido a fé. Eu vou terminar, eu quero ler convosco, quem de uma vez por todas, Efésios 4:14, o mesmo versículo pelo qual nós começamos e que eu quero terminar, e depois vamos recolher a nossa oferta. Por favor, preparem as vossas ofertas com amor no coração, vamos cantar um hino e depois, entretanto, terminamos o nosso culto, ok? Mas Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Amados, eu gostava de fazer esta pergunta, depois desta mensagem, não temos mais o direito de ser meninos inconstantes, nem eu. Não temos mais o direito de ser meninos inconstantes. Porque nós sabemos duas coisas que são fundamentais: a repetição da palavra, a aplicação da palavra. Percebemos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé todas as coisas são possíveis. Não é possível que a gente saia deste culto, ok? E que isto não mude nada na nossa vida, que isto não altere o nosso comportamento, que não mude nada na nossa vida. Alguma coisa tem que mudar. Eu posso fazer acontecer, posso. Eu não vou pegar a palavra e vou repeti-la. Vou estudá-la para poder repeti-la. E depois vou aplicá-la. Então são estas duas coisas. Eu pego da palavra de Deus, repito e aplico, e eu torno possíveis todas as coisas na minha vida. Cada um torna possível todas as coisas na sua vida. E não anda mais como um menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, vamos seguir a verdade em amor, vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, que somos nós, estamos bem ajustados e ligados pelo auxílio de todas as juntas. Auxílio de todas as juntas é quando todos nós, cada um se auxilia uns aos outros, quando nós nos ajudamos mutuamente, ok? Quando nós crescemos juntos, okay? Segundo a justa operação de cada parte, que é cada um fazendo aquilo que lhe convém, não é de cada um estando à espera que o outro faça, é todos sendo voluntários e dando o passo, okay? Tomando a iniciativa para poder fazer, portanto, a sua parte. E isto faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, para a edificação do corpo em amor.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, bêbados no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há deles. Porquê? Por causa da dureza do seu coração. Os quais perderam todo o entendimento porque se perderam de Deus e se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Amém? Amém. Então, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dar graças